Pessoal, o propósito desse nosso vídeo é falar um pouco ou introduzir, para algumas pessoas que talvez ainda não conheçam, a chamada ligação delta, revisar aí questões ligação sigma, pi e introduzir e falar aí sobre as ligações delta, que são formadas por orbitais d, tá certo? Então, vamos lá. Uma definição possível de ligação sigma é a seguinte: uma ligação sigma é uma ligação covalente entre dois orbitais atômicos, na qual os orbitais se interpenetram frontalmente, observando-se uma simetria cilíndrica sobre o eixo que une o centro dos dois átomos. Nós costumamos dizer que a ligação sigma é uma ligação que se caracteriza pelo aumento da densidade eletrônica ao longo do eixo que une os dois átomos que estão formando a ligação. E detalhe, eu vou esclarecer isso agora, quer dizer, tanto nesse slide quanto nos seguintes, nós vamos fazer referência à geometria, à orientação espacial dos orbitais, etc. Mas de uma maneira, digamos, de uma forma um pouco mais profunda, mais correta, mais rigorosa, nós teríamos que falar, na verdade, em simetria, falar em elementos, operações de simetria, certas sobreposições são possíveis ou não possíveis, redundam ou não na formação de ligações, por conta de questões relativas à simetria dos orbitais, tá certo? Mas vamos deixar de uma forma mais simplificada e considerar simplesmente a geometria, a orientação espacial aí dos orbitais, sem levar em consideração aí realmente os elementos e operações de simetria, etc. Tá certo? Mas de uma maneira mais correta, mais rigorosa, teremos que falar aí na simetria dos orbitais para explicar por que certas sobreposições são possíveis ou não, redundam ou não na formação de ligações. Tá certo? Mas enfim, essa é uma boa definição aí que podemos dar para ligação sigma. E nesse slide, então, nós temos aí algumas possibilidades de sobreposição de orbitais, que vão resultar na formação de ligações sigma, na formação aí de uma ligação que se caracteriza pelo aumento de densidade eletrônica ao longo do eixo que une os dois núcleos. Eu posso ter, por exemplo, dois orbitais S sobrepondo, um orbital S se sobrepondo com um orbital P. No caso aí, normalmente se considera o orbital PZ, aquele que está ao longo do eixo Z. Dois orbitais híbridos se sobrepondo, dois orbitais híbridos SP se sobrepondo, um orbital híbrido SPN, e teria que ver com a hibridização, se sobrepondo a um orbital S, dois orbitais P situados ao longo do mesmo eixo, ao longo do eixo Z, por exemplo, se sobrepondo, um orbital PZ se sobrepondo com um orbital DZ2. Vocês perceberam que aí o eixo Z está sendo tomado como eixo de referência, como se costuma fazer por convenção. Dois orbitais DZ2 se sobrepondo, ou, por exemplo, dois orbitais dx2 menos y2 se sobrepondo dessa forma, de maneira que apenas um lóbulo de um dos orbitais se sobrepõe a um dos lóbulos apenas do outro orbital, respeitando aquela definição que foi dada lá no começo para a ligação sigma. Uma definição possível para a ligação π, e de novo, levando apenas em consideração a geometria dos orbitais, sem realmente ter uma visão mais rigorosa, considerando a simetria dos orbitais, etc. Mas enfim, uma definição possível para a ligação π, são ligações covalentes nas quais dois lóbulos de um orbital atômico interseccionam dois lóbulos de outros, ou de outro, enfim, de outros orbitais eletrônicos, orbitais, enfim, atômicos. Apenas um dos planos nodais naquele orbital passa pelos núcleos envolvidos na ligação. Uma maneira talvez mais simplificada de dizer isso é que nós nos referimos, no caso, ou enfim, definimos ligação π como sendo aquela ligação que se caracteriza por aumento da densidade eletrônica em torno do eixo que une os dois átomos que estão formando a ligação. E aí, então, com base nas definições que nós demos anteriormente para a ligação sigma e para a ligação π, nós estamos aí em condição de compreender essa figura. Aquela região ali em azul,
em que há um aumento de densidade eletrônica na região que une ali, né, ao longo do eixo que une os dois átomos de carbono, é uma ligação do tipo sigma. Já aquela região ali em verde, né, que implica aí, enfim, que se traduz num aumento de densidade eletrônica em torno desse eixo que une os dois núcleos, é uma ligação do tipo π, né? Tá certo? Aí no caso, ilustrando a ligação sigma e a ligação π na molécula de C2H4. Né? E nós nos habituamos lá desde o ensino médio a interpretar, né, quando você representa uma ligação química por um traço, né, por convenção, se eu tiver uma ligação apenas, ela é do tipo sigma. Se eu tiver duas ligações, uma ligação dupla, uma é do tipo sigma, a outra é do tipo π. Se eu tiver uma ligação tripla, né, uma é do tipo sigma e as outras duas são do tipo π. Né? Era muito comum antigamente, por exemplo, em vestibulares, você ter uma fórmula estrutural de algum composto orgânico, por exemplo, e a pergunta ser quantas ligações sigma e π nós temos nesse composto? Né? E você ia calcular o número de ligações sigma e π dessa forma. Né? Uma ligação apenas ela é sigma, uma ligação dupla, uma é sigma e outra é π, e havendo três ligações, uma ligação tripla, uma é sigma, as outras duas são π. Ok, vamos em frente. Mas então, e se nós nos depararmos com compostos desse gênero, né? Em que eu tenho uma ligação quádrupla entre dois átomos de crômio, ou em que eu tenho uma ligação quádrupla entre dois átomos de rênio, ou em que eu tenho uma ligação quádrupla entre dois átomos de molibdênio, né? Ou esse quarto composto aí, né, de cima para baixo no canto aí direito, né? Em que eu tenho uma ligação quíntupla, 5 ligações, uma ligação quíntupla entre dois átomos de crômio. Como é que eu interpreto isso? Né? Quantas são sigma, quantas são π, como é que é isso? Se eu tenho uma ligação quádrupla ou uma ligação quíntupla, como é que fica? Pessoal, então aí nós chegamos na ligação delta, tá certo? Uma definição possível, né, para a ligação delta. São ligações covalentes em que 4 lóbulos de um orbital atômico envolvido sobrepõem-se a outros 4 lóbulos provenientes de outro orbital atômico, de outro átomo, evidentemente, né, quando os dois átomos se ligam. Né? Os 4 lóbulos de um orbital, de um determinado átomo, se sobrepõem aos 4 lóbulos do outro orbital do átomo ao qual ele está se ligando. Né? Isso explica, inclusive, porque apenas os orbitais D são capazes de formar ligações delta. Né? Lembrar que essa notação delta foi introduzida por Robert Mulliken em 1931, né? Informação aí da Wikipedia mesmo, mas enfim, é o bastante nesse caso. Não confundir com Millikan, né? Daquele famoso experimento da gota de óleo para determinação da carga do elétron. Aquele é um físico, é outra pessoa. Né? O Robert Mulliken aí, Mulliken, né? Você colocar aí na pronúncia, ele era americano, mas esse sobrenome não é lá muito americano. Mas enfim, né? Robert Mulliken, como seja. Inclusive ele tem, enfim, dentre outras contribuições para a química, né, uma célebre escala de eletronegatividade. Né? São as duas escalas de eletronegatividade mais conhecidas, né? A de Pauling e a de Mulliken, né? O Mulliken, enfim. Né? E o primeiro composto identificado com essa ligação delta foi o octacloro direnato de potássio. Né? O Frank Albert Cotton, né? O famoso F.A. Cotton, que é coautor naquele famoso livro de Química Inorgânica, né, de Cotton e Wilkinson. Né? Em 1965, ele relatou a existência de uma ligação delta, né, como parte então da ligação quádrupla, né, nesse íon, né, heptacloro de renato, né, -2, mas enfim, o composto no caso é de potássio, né, o contra-íon, o cátion no caso é potássio, e nesse ânion então você tem dois átomos de rênio ligados entre si através de uma ligação quádrupla, e uma dessas ligações, então, é uma ligação delta. Perfeito? Bom, passemos para o slide seguinte, então. Mas, então, apenas os orbitais D são capazes de formar ligações delta. Apenas os orbitais D são capazes de formar ligações delta. Né? Mas também não são quaisquer dos orbitais D. Né? O orbital DZ2, por exemplo, vai formar ligações do tipo sigma. E sim, por convenção, né, nós estamos tomando aí o eixo de ligação como sendo o eixo Z, tá certo? Os orbitais DXZ e DYZ vão formar ligações do tipo π.
E os orbitais d, capazes de formar ligações delta, capazes de formar ligações nas quais os 4 lóbulos de um orbital estão se sobrepondo aos 4 lóbulos do outro orbital, do outro átomo, né, ao qual ele está se ligando. Os 2 orbitais capazes de formar ligações delta são justamente os orbitais d que são perpendiculares ao eixo z. Os orbitais d que formam ligações delta são os orbitais d perpendiculares ao eixo z, quais sejam, né, o orbital dx2 menos y2, que está sobre os eixos x e y, e o orbital dxy, que está entre os eixos x e y. Perfeito? Porque apenas para esses orbitais haverá aí, considerado bem entendido, o eixo z como sendo o eixo, né, da ligação. Apenas para esses orbitais será possível a sobreposição dos 4 lóbulos do orbital d de um átomo com os 4 lóbulos do orbital d do outro átomo ao qual ele está se ligando, né, formando, portanto, por definição, uma ligação delta. Perfeito? Então, no caso lá das nossas ligações quádruplas e quíntuplas, como é que ficaria, né? Numa ligação quádrupla, uma é sigma, 2 são π e uma é delta. Numa ligação quíntupla, uma é sigma, 2 são π e 2 são delta. Perfeito? Então, para resumir e fechando tudo isso, né, orbitais S são capazes apenas de formar ligações do tipo sigma. Orbitais P podem formar ligações do tipo sigma e também podem formar ligações do tipo π. Orbitais do tipo D podem formar ligações do tipo sigma, podem formar ligações do tipo π e podem formar também ligações do tipo delta, né? E essas ligações delta é que vão explicar, né, por assim dizer, ao justificar, enfim, a existência de ligações quádruplas e ligações quíntuplas, tá certo? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, então.